Bom dia, pessoal. Pessoal da terceira série do Integral Colégio de Curso. Professor Luiz, professor de História do Brasil. Vamos aí para mais uma aula, tá certo? Sobre os movimentos sociais, políticos e culturais das décadas de 50 e 60, tá? Só que antes vamos só dar uma revisada aí no assunto. A gente pode falar até das questões que foram colocadas para casa, né, da atividade, tá? A questão 1 seria marcar verdadeiro ou falso, então a sequência vai ser VFV, FF, tá certo? A questão 2 vai ser letra A, teve um erro aí de digitação, tem duas alternativas iguais, tá? Mas em todo caso é a letra A. A questão 3, que seria aqui sobre a situação, né, que influenciou o cinema novo. Daí a gente vai passar aí por governos autoritários, vamos passar aí pelo governo Vargas, né, o governo Dutra. Vamos passar aí pelo governo JK, né, essa questão do desenvolvimentismo, da industrialização. Tá? Isso aí vai gerar um abandono, né, da população, vai gerar desigualdades sociais, vai gerar desemprego, tá certo? Então, como sempre, a sociedade ela vai sofrer com isso. Claro que as duas companhias cinematográficas, a Veracruz e a Atlanta, não mostravam isso, tá certo? E aí o cinema novo ele vem com esse objetivo, né, de mostrar essa realidade brasileira, né? A questão da corrupção, a questão da pobreza, a questão da violência, da discriminação racial, entre outros objetivos, né? Que eles queriam mostrar, tá certo? Então eles vão abordar aí questões sociais, é isso que vai influenciar esse cinema novo, tá certo? E aí, mais ou menos, passa pela questão 4, né? Que seriam os seus objetivos, tá? Eles queriam contradizer essa visão que foi imposta, né, pela sociedade, pelas duas empresas, companhias, na realidade, cinematográficas. Tá certo? Eles queriam mostrar essa desigualdade, os problemas sociais. Tá? Claro, eles não tinham tanto dinheiro, não tinham tantos recursos, né? Aquela ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, e eles acabaram mostrando tudo isso, certo? Eu pedi para vocês também assistirem um filme, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, tá? Espero que vocês tenham assistido, ok? E aí vai passar aí pela questão de vai ter brigas, né? Vai ter uma briga entre um sertanejo e o seu coronel, né? O seu patrão, tá? Porque o patrão não queria pagar as perdas, né? Do rebanho. Aí vai entrar a questão da religião, vai entrar a questão do cangaço, né? E aí a religião é uma religião messiânica, né? A partir de uma figura messiânica do Sebastião. E a gente vai perceber, pessoal, que nem o messianismo, né, e nem o cangaço, né, davam conta dessa realidade social, de suprir essas necessidades, né? Então é bem interessante esse filme, tá? É um filme que marca esse cinema novo, né? Um dos filmes que marcam esse cinema novo, certo? Então, isso é só uma revisada que a gente viu, né? Na outra aula, passando aí pelas atividades. Agora, vamos aí para a nossa segunda aula, né? Do segundo bimestre. Também está nesse contexto da década de 50 e 60, e no caso aqui o movimento da Bossa Nova, né? O movimento cultural, o movimento artístico, o movimento político também, porque aí está envolto, né, de uma política, de um contexto internacional, de um contexto do pós-guerra, tá? Mas a gente vê isso já, certo? Então, a palavra Bossa Nova, ela surge aí, né, desde os anos 30, tá? Aparece no samba do Noel Rosa, né, lá na década de 30, Coisas Nossas. E aí uma partezinha do samba, né? O samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas, são coisas nossas. Na década de 30 significava a queda por alguma coisa, tá certo? Então, você poderia falar, tem até uma frasezinha aqui, o sujeito, né, tem bossa para alguma coisa, sabe cantar, ele tem jeito para cantar, ele tem bossa para cantar. Então, era mais o jeito, né, o que você fosse fazer, né, esse sujeito tem bossa para jogar, né, ele tem jeito para jogar, certo? Isso na década de 30. Na década de 40, já
designavam outra coisa, né? Designava mais a personalidade, tá? Esse cara é todo cheio de bossa, né? Ele tem personalidade, ele tem talento, tá? Ele tem jeito de uma certa forma, né? Ele tem uma maneira, né, de agir, uma identidade, certo? O ritmo bossa nova foi designado com esse termo, visto que era uma nova forma de tocar samba, né? Um samba sambado, um samba boleirado, que vamos ver isso já já, certo? E aí, qual era o contexto político-social? Aquilo que eu discuti aí no início do vídeo, né? Vamos ter aí o otimismo do pós-guerra, por isso que é interessante trabalharmos esses movimentos sociais, porque a gente acha que o movimento ele está ali sem relação com nada, e não tem. Assim como o cinema novo, assim como a bossa nova, ele vai ter uma relação com a estrutura política, a estrutura econômica também com o contexto internacional. Tá? E aí vamos ter aí o otimismo do pós-guerra, na reestruturação do liberalismo, do capitalismo, né, claro, as produções, né, de automóveis, as produções de eletrodomésticos, tá certo? Os novos avanços, né, na interligação dos mundos, né, vai surgir aí os grandes mercados, né, e também a questão até da Guerra Fria, tá? Então tudo isso aí está envolto, está ligado, né, está interrelacionado. E aí vai ter no Brasil a influência norte-americana. Lembra que eu falei para vocês da política de boa vizinhança, né? A criação aí do personagem do Zé Carioca. Tem aí eles acabam pegando, né? Trazendo, levando na realidade a Carmen Miranda para os Estados Unidos, mostrando como é que era a cultura brasileira, né? Mostrando como é que era a cultura. Tá certo? E vamos ter também aí os anos dourados de Juscelino Kubitschek, que é desenvolvimentismo, né? A ideia dos 50 anos em 5, a industrialização, a urbanização. E aí também, claro, tem muitas importações vindas dos Estados Unidos, eletrodomésticos, automóveis. Tá? Vemos aí também, por exemplo, o Fusca, né? Que vai surgir mais ou menos, vai ser trazido para o Brasil nessa época, né? Na década de 50. Na segunda metade da década de 50, que era aí, claro, carros esportivos, né, automóveis esportivos. Foi um momento que era chamado, né, os anos dourados de JK. Tá? Então, era um momento de muita euforia, tá? Tanto na indústria como na política, tá? A questão da modernização, da urbanização. Temos também a criação da TV Tupi. Tá? O rádio aí já estava se expandindo, né? Tinha a questão que eu já falei para vocês da década de 40, das rádios novelas, dos telejornais, principalmente das rádios novelas que estavam sendo também importadas dos Estados Unidos, né? Era uma história que estava ligada muito a histórias de novelas dos Estados Unidos. Então, tudo isso estava sendo importado dos Estados Unidos. E aí vamos ter também a criação da TV Tupi, tá? Que vai criar aí uma cultura de massa, né? As pessoas vai ter, claro, vai ter as chanchadas, vai ter filmes aí produzidos né, até o início da década de 50 e até a década de 50 inteira da Vera Cruz, né, filmes hollywoodianos, sátiras com a Atlanta, né, as famosas chanchadas, e vai ter também muitas novelas que vão surgindo aí, criando aí uma cultura de massa, né, a partir, né, desses canais de comunicação, a partir da TV, a partir do rádio, certo? Um fato interessante que a bossa nova ela vai surgir no Rio de Janeiro, tá? E o Rio de Janeiro tinha e ainda tem, né, na realidade, uma divisão social muito forte, tá? Existe a zona norte, né, que é uma zona mais pobre, tá? E a zona sul, que é uma zona mais rica, tá, pessoal? E aí, a bossa nova ela vai surgir na Zona Sul, ou seja, onde é que tinha uma maior concentração da classe média, né, do Rio de Janeiro, até mesmo do Brasil. Tá? Então, uma classe média que tinha um capital cultural um pouco mais elevado, que viajava, né, que entrava em contato, por exemplo, com o jazz americano, era onde recebia mais turistas, né? Os turistas norte-americanos, a partir dessa política de boas vizinhanças, começaram
a frequentar o Rio de Janeiro, traziam seus ritmos, suas músicas, principalmente o jazz, a música erudita também, tá certo? Então a Zona Sul era, né, tinha essas características. Já a Zona Norte não, né? A Zona Norte estava aí ligada mais ao samba de barracão, o samba que falava das suas da pobreza, da violência, né? Mostrava a realidade, mostrava o cotidiano, claro, não tão intenso como vai ser depois das músicas mais à frente, lá na década de fim da década de 60, década de 70, mas ao mesmo tempo tentava mostrar, né, um pouco do seu cotidiano. Tá certo? Então, a divisão social, né, vai mostrar, inclusive, como eu falei para vocês, isso é uma divisão sociocultural, não é uma divisão só entre pobres e ricos, né, social, mas é uma divisão cultural. Porque a classe média, ela lê mais livros, ela escuta músicas diferentes, ritmos diferentes, né, ela tem essa facilidade, né, pelo seu quadro econômico, né, de optar, né, o que ela vai escutar, o que ela vai ler, o que ela vai assistir. Tá certo? Chega aqui no Brasil também filmes, né, o cinema, filmes americanos. Então, tudo isso aí vai contribuir para que a bossa nova tivesse essas características, né, que vamos ver aqui nessa outra parte da aula, tá? Que aí seria mais o contexto musical, tá? Como eu já tinha falado, a música que era mais predominante no Brasil, ou principalmente ali na região do Rio, São Paulo, era o samba de barracão, tá? E a bossa nova vai romper com isso, certo? Ela vai criticar, ela vai romper com esse ritmo musical, ela vai ter a influência do jazz e da música erudita. Aí vamos ter pessoas da classe média, jovens da classe média que vão ter formações, né, em escolas, formações tradicionais. No do jazz da música erudita vai se trazer aí novos instrumentos musicais, né? Não vai ser com poucos instrumentos como era o samba de barracão. A bossa nova ela vai trazer isso, né? Muitos instrumentos, tá? O Rio de Janeiro, né, vai ser o berço da bossa nova. O apartamento de Nara Leão foi onde surgiu, né, esse ritmo, tá? Vai acontecer lá na casa dela, no apartamento dela, né? As samba sessões eram reuniões onde jovens se encontravam para cantar, para discutir sobre música, tá certo? E aí vai surgir jovens como Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, Luiz Carlos Vinho, dentre outros, tá certo? Principais figuras, né? Vai ser o Tom Jobim, era cantor, arranjador do rádio nacional e pianista de formação clássica. O Vinícius de Moraes, né, poeta e autor das grandes letras da bossa nova. Inclusive, o Vinícius de Moraes era embaixador, foi embaixador por 26 anos. Então, ele aí ficava entre suas funções, né, como embaixador, como também como artista, né? Ele vai ser autor de grandes letras da bossa nova. E a grande figura desse momento, né, vai ser o João Gilberto, considerado como o inventor da batida, né, a batida com violão gago. Tá? Inclusive, vocês podem colocar aí, procurar aí na internet, né, a música Chega de Saudade, né, do João Gilberto, que vai ser interpretada pela Elizabeth Cardoso, né, vai ser a música que vai inaugurar, né, a bossa nova em 1958. Claro que muitos outros pesquisadores vão dizer que ela começa um pouco antes, mas para a grande maioria, a música que inaugura esse movimento vai ser a música Chega de Saudade, de João Gilberto, né, arranjos aí do Tom Jobim e interpretada pela Elisete Cardoso. Inclusive, o João Gilberto ele vai escrever, aliás, ele não vai escrever, né? Ele vai produzir um disco, né, em 1959, chamado Chega de Saudade, tá, que vai aí dar base, dar mais base ainda para o movimento musical, cultural e artístico da Bossa Nova. Certo? Isso aí, no caso, seria a primeira fase, né, da Bossa Nova, aí, em fim da década de 50. Tá? E aí vamos ter algumas características da Bossa Nova. A gente divide, né, década de 50 e década de 60. Década de 50, aí, no caso, a primeira fase, onde vão ser inspirados pelo jazz. Né? A forma de cantar é quase falada, né? A voz, né? As vozes, né? Que não vai ser só uma voz, vai se misturar, não vai se misturar, mas vai ter harmonia com os instrumentos, né? Como se os instrumentos estivessem falando também, tá? Então vai ser bem interessante e quero que você escute aí, não posso colocar aqui, porque a música pode ter direitos autorais, tá certo? As letras tinham uma linguagem coloquial,
tratando de temas leves, coloquial, né, classe média, tá? Capital cultural de leitura bem maior, tá? Tratando de temas leves como amor, a natureza, e a gente percebe aí que ela não tinha uma crítica à sociedade, não tinha crítica, por exemplo, ao surgimento da ditadura, né, as crises sociais, a desigualdade social que existia na época, por exemplo, aí fim da década de 50, início da década de 60, tá certo? E ela vai ser muito criticada nessa primeira geração, ela vai ser muito criticada pela segunda geração, que vai ser do Lobo, do Dorival Caymmi, o Nelson Motta, o Wilson Simonal, dentre muitos outros. Tá? Estou só colocando aqui alguns. A própria Nara Leão, que é da primeira geração, ela vai fazer um show chamado Show Opinião, para criticar a passividade dos cantores da primeira geração. Inclusive, ela vai fazer uma música, tá? Inclusive, ela vai fazer uma música chamada Música Opinião, foi a primeira música do show, que dizia o seguinte, né? Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio não. Então era uma música cheia de crítica, né? Era uma música que criticava a passividade, né, desses cantores, compositores da primeira geração, tá certo? E aí se inicia a segunda geração, um momento que eles vão criticar a ditadura militar, muitos vão ser exilados, tá certo? E a bossa nova ela vai tomar um novo rumo, tá? Não quer dizer, por exemplo, pessoal, que os artistas da primeira geração não estivessem participando dessa segunda geração, eles vão estar cantando ainda. A bossa nova ela vai aí se expandir pela Europa, pelos Estados Unidos, né? Ela vai ter muita repercussão, tá? Então, essa segunda geração vai criticar o jazz, né? Vai se reaproximar do samba e de outros gêneros musicais, né? Como o shot, tá? Então, ela vai ter uma crítica social muito grande. Inclusive, o Vinícius de Moraes, se não me engano, né, ele vai lançar aí um disco, tá? O Vinícius de Moraes, chamado Afro Sambas, né? Que vai aí colocar reis africanos, né? Canto dos orixás, né? Vai dizer que os reis africanos são deuses, né? Tem toda uma questão, toda uma ótica aí que o Vinícius de Moraes vai traçar nos afro-sambas, né? Músicas africanas misturadas com samba, ritmos misturados, tá certo? Então, essa é a grande, né, as grandes características, o contexto social e político da Bossa Nova, o movimento cultural, o movimento artístico, claro que vai estar interligado aí com o contexto internacional, com a interferência dos Estados Unidos e a influência, né, do jazz, da música erudita aqui no Brasil, né, vai mostrar a questão do Rio de Janeiro, a questão da divergência, não da divergência, mas a palavra certa seria da desigualdade que existia, as diferenças que existiam entre norte, né, e sul, né, um sul mais rico, um norte mais pobre, um norte que tinha, a zona norte que tinha um pouco mais de violência e a zona sul que tinha uma classe média que estava seguindo a linha da política de boa vizinhança, do modo de vida americano, né, o consumismo, tá? Então, tudo isso aí vai influenciar esse movimento da Bossa Nova, certo? O que eu quero que vocês entendam é isso, né? Que o movimento da Bossa Nova ele está interligado aí à questão da política, à questão da economia, à questão social e à questão cultural, tá certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, né, fala aqui no chat, né, que eu vou responder. Certo? Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham entendido, que tenham compreendido esse contexto, né? Esse movimento, as características da Bossa Nova, tá? Fiquem com Deus e até logo.